Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não. É para qualquer um dos servos e das servas de Deus que aqui estão nessa linda tribuna e que fazem essa festa ser a festa mais esperada do ano dentro do nosso país. Eu sinto que Deus quer tratar conosco nesta noite na mesma linha como vem tratando. Eu tenho certeza que muitos estão extremamente cansados. Algumas pessoas chegaram aqui às 5 da manhã, não arredaram o pé, estão de jejum e oração. E eu acredito que Deus vai lhe dar o devido pagamento pelo seu sacrifício, pelo seu esforço. Então não se perca. Já que o vaso está cheio, deixa o vaso transbordar. Ainda tem algum pentecostal aqui nessa noite? Que maravilha. Eu quero cumprimentar o pastor Reuel Bernardino nessa oportunidade como presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Dá um frio na boca do estômago quando eu olho para essa esquerda e procuro a figura do nosso velho pai, e ele já não está mais aqui. Mas a unção que estava sobre ele veio sobre você. O cajado foi passado para a sua mão. E espero que por muitos e muitos anos a gente te assista nesse ambiente com a mesma unção que Deus deu ao seu pai. E que isso aconteça até o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe muito. Pastor Wesley, cai sobre você a unção que estava sobre ele. E que pelos próximos anos essa festa continue sendo o que essa festa sempre foi. Um marco na geração do nosso país e do mundo. Sucesso. Pastora Giane, Deus abençoe todos vocês, a toda a equipe dos Gideões Missionários da Última Hora. Alguém trouxe Bíblia? Vamos estar em pé mais uma vez, só para lermos um trecho da palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero cumprimentar todos os meus amigos que aqui estão. São inúmeros. Durante a mensagem vou tentar falar o nome de todos, mas tem alguns que a gente não pode deixar de falar. Pastor Gilvan Rodrigues. No ano de 1988, quando eu coloquei os pés aqui pela primeira vez, o senhor era um dos pregadores ao lado do pastor Napoleão Falcão, que acabou de pregar. E lá fora, eu ficava na mesa do pastor Napoleão, tentando vender as fitas dele. Tentando não, né? As pessoas tomavam da minha mão as fitas, né? Eu era vendedor de fita do pastor Napoleão. Com muito orgulho ainda, né? E eu tenho muito orgulho de pregar logo após o senhor. O senhor nunca me deu um centavo, pastor Napoleão. Ele falou aqui que me dava um dinheirinho, mas não precisava, né? Só ele olhar para mim eu já estava muito feliz, né? Deus abençoe o senhor, pastor Gilvan, as esposas, a pastora Virgínia. E eu sempre erro o nome da pastora Enaura. Eu já chamei ela de tudo quanto é nome, menos Enaura, né? Eu chamei de Enalva, de Nalva, mas é Enaura. Deus abençoe a senhora. Pastor Gilmar Santos. A minha geração tem um divisor de águas, né? Que vem depois desses grandes, aparece o senhor, e o senhor intermedia a nossa geração. Uma alegria ter o senhor aqui. O senhor pregou à tarde, deve estar extremamente cansado. Fique à vontade para sair a qualquer momento, viu, pastor Gilmar? Eu estou lisonjeado só do senhor ficar aqui para minha saudação. Deus abençoe. Pastor Abílio Santana. O baiano arretado. Brasília te espera. Mas não demora muito, não. A gente está precisando de alguém para caçar confusão naquele lugar. Imagina quando entrar, meu Deus do céu, vai ser muito bom. Deus te abençoe, pastor Abílio. Aos deputados que aqui estão. Como é que é, pastor Gilvan? Confusão é com ele mesmo. Deus abençoe vocês. A minha equipe que aqui está, Charles Augusto, Wagner Guerra, que é o chefe do meu gabinete, lá em Brasília. A minha esposa que me assiste agora pela internet, com as crianças. Crianças, modo de falar, né? Eu já tenho uma filha de 22 anos e a mais nova está com 14. Deus abençoe vocês que são a razão da minha existência. Aos irmãos dos Estados Unidos, o Val que aqui está, e o pastor Vitor aí, o pastor Júnior. Deus abençoe a turma toda. E aos deputados que aqui estão, a deputada Giovana Sá, que faz um brilhante trabalho e representa Santa Catarina como Santa Catarina tem que ser representado. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Está escrito assim:
como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche a Bíblia, coloque em algum ambiente, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este lindo ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a pequena Camboriú nesta noite. Manda anjos de fogo descerem do céu, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E os que não podem, permaneçam de pé comigo em oração. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, que tiveram paciência de permanecerem até este horário aqui conosco, e que amanhã de manhã não vão deixar a manhã missionária vazia. Vamos vir todos para cá, porque a manhã missionária é um dos momentos mais especiais dessa linda festa. Todos os cultos são cultos onde Deus dá para você, mas a manhã missionária é a manhã esperada, onde todos que organizam a festa esperam que aqueles que venham tenham a paixão e o carinho para deixarem aqui uma semente, para que esta linda obra não possa parar. Posso ouvir um amém por essa palavra? Eu prego nesse púlpito há 19 anos. Já me sinto quase que um vovô da reunião. Já tive muitas emoções ao pregar aqui e momentos que antecederam. Mas eu confesso a vocês que nessas últimas horas, desde o momento que acordei, eu sinto algo diferente. Eu sinto como que uma expectativa, não apenas da terra, mas do céu. É uma via de mão dupla. A igreja esperando que Deus faça, e Deus esperando que a igreja faça. E eu tenho certeza que ambas as expectativas serão nesta noite supridas. A igreja será cheia do Espírito Santo, e Deus será cheio de louvor e de adoração por esta igreja que aqui está. Pregar a palavra do Senhor não é difícil. Difícil é conquistar a atenção do povo, para colocar este povo então em atitude de adorar. O tempo passa, tudo muda, as pessoas mudam. A igreja também passa por mudanças. Estava vendo aqui o pastor Napoleão pregar, e me lembrando de tantos anos atrás, quando aqui nessa mesma tribuna eu via pregar. E algumas pessoas, se tentarem fazer comparações, vão acabar pecando. Porque vão dizer: será que naquela época era diferente de hoje? Será que o pastor mudou? Será que a graça que estava sobre ele mudou? E eu sou aqui fiel testemunha para dizer que não mudou.
a unção permanece, a palavra permanece, a graça permanece. Só que há uma diferença sim, mas no público que hoje assiste essas pregações. Há 20, 30 anos atrás, os crentes que aqui estão me ouvindo pregar hoje, aqueles que sequer eram nascidos, eram crianças, e os que hoje já estão aí com os cabelos brancos, ficando como os meus, devem se lembrar que o velho crente só tinha 3 lugares para ir. Há 30 anos atrás, só tínhamos 3 ambientes para ir: trabalho, casa e igreja. Casa, igreja e trabalho. Não tínhamos em casa nenhum tipo de aparelho eletrônico, onde nós gastávamos tempo assistindo TVs, ou no smartphone, ou no computador, ou em uma tela digital. O nosso tempo era tomado em comunhão com Deus, em oração, leitura da palavra e meditação no culto que nós participamos. Há 30 anos atrás, os que eram um pouco melhores de situação ainda tinham um 4º lugar para ir, que era a escola. Porque nem todos nós tivemos a oportunidade de frequentar muitas escolas há 30 anos atrás. Então imagine que todo o tempo do crente era dividido nesses ambientes: escola, trabalho, igreja e casa. O tempo passou, 30 anos depois, a oração dos velhos pais funcionou, fez um efeito violento. Os crentes que mal tinham uma casa para morar, hoje moram no alto dos arranha-céus. Os crentes que vinham para o culto ouvir um musicista tocar o seu pandeiro ou a sua sanfona, hoje entram num ambiente como esse, encontram um tecladista profissional como esse que está tocando para mim, ou um belo som musical ao som de Beethoven, de Bach ou de outros instrumentistas. Há 30 anos atrás, os nossos velhos pais mal sabiam ler ou escrever. A dependência deles era inteira, completa, no Deus de Israel. 30 anos depois, os nossos filhos têm Google, têm internet. Fale qualquer coisa errada nessa tribuna para você ver. Em menos de 10 minutos você está com o seu ministério afundado pela via da internet. Porque as pessoas hoje sabem muito, a informação é muito rápida, está tudo proliferando muito rápido. E é por isso que a reação não é mais a mesma, pastor Reuel. Porque os crentes de 30 anos atrás, quando vinham para cá, só sabiam dizer glória a Deus e aleluia. E oravam na madrugada, apanhavam nas ruas, literalmente. Então o único ambiente de graça onde eles tinham e podiam entrar gritando era na casa de oração, na velha igrejinha de madeira coberta de sapé. E ali com aqueles homens e mulheres que não tinham vaidades nenhuma, nenhum tipo delas. Não tinham ternos bonitos, sapatos bonitos, não tinham maquiagens, não tinham cabelos feitos, não tinham nada disso, porque a aparência pouco importava. Só havia um que importava, era o Eterno, que caminhava no meio da igreja e tomava a boca dos profetas. O temor era tão grande que ao entrarmos na velha igrejinha, respirávamos com dificuldade. Tínhamos medo de chegar no culto depois que o culto já estava começando. Queríamos chegar antes para pular os irmãozinhos que estavam ajoelhados e dobrar os nossos joelhos naqueles bancos duros. Não havia ar-condicionado, mas havia um temor e uma expectativa de que Deus trovejaria sobre nós naquela noite. Ao entrarmos no culto, nós tínhamos a emoção de saber que a qualquer momento seríamos impactados por algo que nunca vimos, que nunca ouvimos e que nunca havíamos sentido. O nosso povo está tão aparelhado pela ciência que quando alguém começa a falar qualquer coisa, eles já terminam a frase por causa do conhecimento. Começamos a cantar uma letra, as pessoas terminam ela e acabam fazendo outras músicas a partir desta letra. A ciência se multiplicou. E aí se cumpre o que a Bíblia diz. E por se multiplicar a ciência que traz a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu estava num debate de rádio há pouco tempo atrás e um ser humano entrou no ar e disse: pastor, como é que o senhor se sente pertencendo a uma geração de pregadores que não tem unção? Me deu uma raiva. E eu falei: por que é que você disse que nós não temos unção? Ele diz: porque eu venho de uma época que quando o pregador falava a paz do Senhor, acabava o culto. E eu tive que concordar com ele em partes, porque eu me lembro, nessa mesma tribuna, cultos que não terminavam. Pessoas que saíam lá de trás, por cima, flutuando no meio dos irmãos. 100, 200 pessoas arrebatadas num culto onde o próprio pastor Napoleão Falcão pregava. Veja só, 30 anos depois
2. E olha a nossa dificuldade de termos a sensibilidade de sentirmos Deus. E aí vem aqueles carnudos dizer assim: não, é que o pastor não tem mais unção. Não é isso. Estamos despreparados. Não temos sensibilidade para perceber que Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. E aí eu peguei o microfone da rádio e disse assim: o senhor tem quase razão, não tem total, mas tem um pouquinho. Ele disse: por quê, pastor? Eu disse: porque há 30 anos atrás, nesses mesmos cultos que eu participava, nenhum crente passava a semana inteira assistindo novela. Ninguém ficava esperando quem é que vai sair do Big Brother. Ninguém ficava esperando que um pastor fosse para o culto para enforcar o outro, para ver o outro ser destruído. Não, nós entrávamos aqui dentro e dizíamos: fala, Deus, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Eu amo ver pastores como o pastor Napoleão, que aqui pregou, lançar profecias como a que ele lançou, que nós seremos a maior geração de pregadores. Todavia, pertencendo a esta nova safra, eu tenho dificuldades em acreditar que isso possa acontecer. Pelo despreparo, pela razoabilidade, as pessoas estão navegando em águas rasas. A minha geração navegou em mares, em oceanos. A geração de hoje vai pelos córregos, pelas lagoas. Não conhecem Deus. Conhecem Deus de ouvir falar. Não sabem do que Ele é capaz esta noite. Não têm a percepção de se desligarem de todos. A preocupação é o que vão dizer os outros. A preocupação de alguns que estão aqui: não, eu queria ser tomado por Deus, como os pastores pregam, mas o que vão falar de mim? E se tirarem uma selfie? E se colocarem no Instagram? E se colocarem no Facebook? Como é que eu vou ficar? É por essas e outras que o Senhor também tem dificuldades de operar. Porque Deus é um cavalheiro, Deus é um gentleman, Deus é educado. Deus não vai chegar e agarrar você pelo colarinho. Não, não. Ele espera uma reação sua. Ele espera uma ação sua. Ele espera que você convide. Se você convidar, Ele vai chegar e entrar. Se você pedir, Ele vai descer sobre você. Só que aí também é um caminho sem volta. Se Deus encontrar um maluco aqui no nosso meio, se Ele encontrar um profeta no nosso meio, que não está nem aí para o que vão dizer, para o que vão pensar, sai de baixo. Porque Deus plantará asas nas costas desse ser humano e vai usá-lo como nunca antes usou ninguém. Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Posso fazer um pedido? Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre a pessoa com carinho, mas é para agarrar. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada agora. Não, tira ela do lugar com força. Chacoalhe, chacoalhe. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Chacoalhe com mais força. Diga: foi para isso. Deus vai sacudir a sua fé. Deus vai sacudir a sua história. Eu quero nesta noite pregar aqui para os peregrinos. Quero nesta noite pregar para os forasteiros. Como foi dito pelo apóstolo São Pedro em uma de suas encíclicas: ei, vocês que são peregrinos em terra estranha, que são forasteiros, que estão de passagem por este mundo, quero só te lembrar: este mundo é só uma plataforma. Não tente amontoar riquezas nessa terra. Não bata os seus pés no chão dizendo: essa terra é minha, eu sou daqui. Você não é mais daqui. Quero só te lembrar as verdades bíblicas. Eu não estou pregando para terráqueos nessa noite. Estou pregando para ETs. Pastor Adeildo, se estiver errado me corrija. Pastor Abílio, eu não estou pregando para mortais aqui nessa noite. Os mortais caminham por esta terra como zumbis, estão mortos. Foi para eles que o pastor Napoleão pregou hoje, para que o vento sopre e ressuscite eles. Aqui eu não estou pregando para defuntos. Não posso acreditar que uma palavra pesada possa encaixar em você, não. Os defuntos não têm coragem de ficar até uma hora dessa num ginásio como esse.
Os defuntos não param pela internet agora para assistir o que estão fazendo aqui. Não, não. Os defuntos estão nas baladas, nas boates, nos bate-coxas. Aqui só estão crentes vivos. E esses crentes vivos estão aqui, mas não são daqui. Estão aqui, Charles, mas não são daqui. São ETs. Pastor, explica direito o que é um ET. É um extraterrestre. Pastor, o senhor quer dizer que o senhor acredita no ET de Varginha? É claro que não, Bocó. ET é aquilo que não é da terra. Você foi da terra uma vez, quando você nasceu, porque você nasceu natural. Você herdou características genéticas do seu pai e da sua mãe. Isso te fez um ser humano. Mas aí você foi se envolver com Jesus Cristo. Você foi entrar naquela igrejinha onde só tinha crentes com 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Foi entrar no meio daquele povo que era analfa de pai e beta de mãe, que estenderam a mão e profetizaram sobre a sua vida, e você ficou cheio do Espírito Santo. Aí Deus disse: agora você não é mais normal, agora você nasceu de novo. Você nasceu o quê? Então acotovela seu irmão, diga: eu nasci de novo. Diga: portanto, estou aqui, mas não sou daqui. Eu quero falar nesta noite para aqueles homens e mulheres que estão aqui hoje em Camboriú, que vieram de um desses mais de 5.000 municípios do meu lindo Brasil, ou de alguma cidade fora do exterior, mas que mesmo morando em cidades belas ou em corritelas, sabem que o seu destino final é uma cidade maior, é uma cidade dourada, é uma cidade que já foi cantada em versos, em prosas e em hinos, e que quando cantavam nos emocionavam, porque sabíamos que estávamos aqui, mas o nosso destino era outro lugar. Eu vim falar nessa noite para os homens e mulheres que hoje se arrastam por esta terra, arrastando essa sua carcaça corruptível, o corpo que outrora tinha forças e habilidades para saltar, pular e gritar, mas que agora às vezes mal consegue se levantar. Estava eu ajoelhado aqui orando, o pastor Abílio ficou em pé e me catou pela mão para me ajudar a ficar de pé, pastor Napoleão, por causa da idade. Pastor, mas o senhor tem 44 anos. Não se mede um pregador pela idade biológica dele. Se mede um pastor, alguém que lida com emoções, com a sua idade emocional. Pastor Robert McAllister, fundador da Igreja de Vida Nova no Rio de Janeiro, um homem que tinha uma unção tão terrível, que num culto chamou 2 diáconos dele e disse: Deus mandou escolher vocês 2 para o santo ministério. Mandou os 2 ajoelharem na frente dele. Ele estendeu a mão na cabeça de um e a mão na cabeça do outro. Da mão esquerda saiu R.R. Soares, da direita saiu Edir Macedo. Num culto, pastor Robert McAllister, filho do primeiro americano branco a receber o batismo com o Espírito Santo na rua Azusa, ao lado do pastor Seymour, com o alto dos seus 48 anos de idade, saiu do Brasil para fazer uma ponte de safena nos Estados Unidos da América, uma das cirurgias mais simples que existem no mundo. Quando o médico abriu o peito dele, não deu tempo, houve uma hemorragia, ele morreu na mesa. E o laudo médico dizia assim: ele tem 48 anos de idade, mas por dentro é um homem de 70. Quem já leu o livro de João Hyde, o homem que orava, orou tanto que o coração saiu do lado esquerdo e foi parar do lado direito. Você consegue entender um intercessor desse jeito? Nós lidamos com emoções, e quem lida com emoções acaba envelhecendo, e a nossa carcaça corruptível não tem força às vezes para nada. Eu estou pregando para esses homens e mulheres que acreditam que há uma esperança, que esta carcaça corruptível será transformada em incorruptibilidade. A qualquer momento, pastor Napoleão, o senhor vai jogar esse óculos fora. A qualquer momento, esses nossos cabelos brancos, e alguns já têm sem cabelo, terão que dar lugar para uma nova carcaça. Uma carcaça que a terra não vai comer, uma carcaça que o bicho não vai tocar. Porque eu não estou pregando para homens e mulheres que são da terra, eu estou pregando para homens e mulheres que estão na terra. Eu estou pregando para homens e mulheres que a qualquer momento deixarão esse mundo. Pastor, e como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer conforme foi predito por todos os profetas da Bíblia Sagrada, quer sejam os maiores, os menores, quer sejam os livros poéticos ou históricos.
Se você pegar a Bíblia Sagrada nos 27 livros do Novo Testamento, e você ler um a um, compassadamente, observando e buscando as profecias sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda vindoura, sobre a vinda de Cristo, sobre a parousia, a volta do Salvador, você vai ver que no livro sagrado do Novo Testamento, com exceção de 3 livros, todos os demais falam do arrebatamento da igreja. Todos os demais citam o arrebatamento da igreja. Quando eu olho para o 3º livro de João, que é um deles, eu fico imaginando como foi que os escritores da Bíblia Sagrada viveram num tempo sob a ansiedade da volta do Salvador. O cristianismo é a única religião desse mundo que começa aqui, mas não termina aqui. Ele reflete para a eternidade. E é essa esperança que tem sido arrancada de nós. É esta esperança que tem sido tirada de nós, tirada da minha geração. Como eu disse agora há pouco, uma geração rasa. Uma geração rasa porque o alimento é fraco, porque não tem tempo, porque não tem disposição, porque não tem mais crença. Basta ver o nível de tudo aquilo que nós ouvimos nesses últimos dias por aqui. Basta entendermos que muitas pessoas olham para este púlpito e não veem um púlpito, veem um ringue de boxe. Que coisa horrível, que coisa baixa, que coisa sem sentido, que coisa mesquinha. Ah, pastor, mas isso é culpa da igreja. Sim, a igreja tem sua culpa, porque o velho crente gosta de ver uma quizumba. Quer ver o povo estar quieto, quer ver o povo começar a gritar, o pastor danar a bater. O pastor começa a bater e o outro diz, fala Deus. E o fala Deus não é porque ele quer ouvir Deus falar, é porque ele conhece alguém que ele queria falar, mas não tem coragem. E manda em direta, fala Deus. Com todo respeito, nessa noite, eu acho que eu estou pregando para homens e mulheres que já sofreram demais. Você estar aqui nesta noite, neste momento, podendo estar aqui do lado, em Balneário de Camboriú, na praia mais linda do Brasil, poder estar em um restaurante, porque você tem condições de comer ali um camarãozinho, qualquer coisa, passear, rever amigos, tirar fotos, ou ir para o parque do Beto Carreiro, podendo fazer tudo isso, não fez, veio ficar aqui comigo. Então eu quero te dar os parabéns, porque eu não estou pregando para ralé, eu estou pregando para a nata da sociedade. Eu estou pregando para homens e mulheres que os pés estão fincados na terra, mas a sua cabeça está diante do eterno, que gritam nesta noite comigo em espírito, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero falar para estes forasteiros, quero falar para esses homens e mulheres que já têm um lugar marcado no céu, que não desanimem da sua história. Um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Eu me emociono só de citar isso, meu corpo treme. Eu creio que alguns dos que estão me ouvindo nesta noite não provarão a morte. Eu imagino o desespero do espírito chamado morte, porque ele olha para você na expectativa de que um dia ele te lace, te enlace, te enrede e te arraste para o Sheol, o Hades, tumba, sepultura, queira dar o nome que quiser. Mas ele sabe que está chegando o tempo em que uma trombeta vai tocar. E essa trombeta só vai tocar depois que alguém que está sentado num lindo trono, olhando para um relógio invisível, espiritual, que nós não compreendemos os seus batimentos, nem os seus ponteiros, só ele enxerga, está esperando acontecer aquilo que Paulo disse, dada a palavra de ordem. É preciso que o Pai autorize. Eu imagino que no céu, neste exato momento, eu tenho 3 visões. Em um canto está Deus Filho, em um elevado, suas vestes talares sendo terminadas, os anjos terminando de dar as suas mais altas costuras, porque ele está se vestindo para um casamento, é um noivo belo. Enquanto ele está nesse ambiente, no outro tem um arcanjo, talvez escorado em uma escada, com um pano na mão, dando lustre em uma trombeta dourada. E na outra sala está Deus Pai sentado no trono, respirando, olhando para esta igreja, sentindo o perfume da nossa oração, vendo a reação das suas mãos que ficam vendo os seus pés que batem no chão, vendo o seu grito de glória a Deus, e não vendo a hora de você estar mais perto dele, porque o homem, pelo que eu leio a Bíblia Sagrada, não foi feito para ficar na terra. O Senhor disse uma vez, eu me arrependo de haver feito
feito o homem. O diabo disse: está vendo? O Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Aí Deus explicou: não, me arrependo de ter feito o homem na terra. Eu devia ter feito o homem era no céu, para morar direto comigo aqui. De tão belo, de tão interessante, de tão inteligente que você é. Na outra sala, Deus está olhando para este relógio que aponta para os momentos finais, e a qualquer momento ele se levantará do trono e dará um grito, e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor. Qual Senhor, pastor? O Senhor que subiu ao céu em Atos capítulo 1, que foi assunto ao céu, que saiu da sepultura depois de 3 dias morto, que agarrou o diabo pelo colarinho e a morte pelo outro e tomou deles a chave, que caminhou por essa terra por 40 dias, caminhou, flutuou, atravessou parede, comeu peixe, falou com eles, esteve em reuniões e marcou com eles um ponto de encontro. Aquele mesmo Senhor que, quando foi assunto ao céu, foi escoltado por 2 anjos que viram ele sair da terra, olharam por cima dos ombros, viram o povo lá embaixo e olharam para si mesmo e disseram: vamos descer, porque senão eles vão ficar assim até morrer. Descem os anjos, tocam nos homens e mulheres que ali estão e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. E aí só o pastor Napoleão para explicar este alarido. Um grito de um arcanjo, avisando Israel: passou o seu tempo, Israel, perdeu a oportunidade. Agora não é para Israel, é para o novo Israel, que está aqui com seus ouvidos afinados na atração do Espírito Santo. Dado esse grande grito, esse alarido, então sim, alguém tocará uma trombeta. Ah, como eu queria ter uma trombeta tocando agora. Toca-se uma grande trombeta. A trombeta, ao ser tocada, invadirá não os vivos. Que é isso? É trombeta? Agora o que eu vou falar hoje, eu acho que você nunca ouviu na vida. Quando essa trombeta tocar, antes de nós subirmos, os mortos ressuscitarão primeiro. Eu estava meditando esses dias e fiquei perguntando: por que os mortos, pastor Misael, têm que ressuscitar? Já não estão em um outro ambiente? Já não estão em paz? Os que morreram em Cristo não estão em paz? Estão ou não estão? Pastor Cisino agora está ao lado do meu pai, do meu filho. Estão todos lá, em paz. Mas o Senhor disse que uma trombeta vai tocar, e antes de levar os vivos, busca os mortos. Por que tem que buscar os mortos? O Senhor disse para mim: porque eu tenho ciúmes do meu povo. Eu falei: Senhor, eu estou falando de mortos. O Senhor disse: eu tenho ciúmes até da carcaça dos meus mortos. Porque quem vai pisar nesse mundo com um coração cheio de maldades é o anticristo. E o Senhor disse: não fica nem uma célula do corpo dos meus filhos. Não dou ao anticristo o direito, nem o prazer de pisar em cima da igreja, mesmo que morta. Ele, para aparecer, primeiro esta tem que subir. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí sim nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. E se a trombeta tocar agora há pouco aqui nesse ginásio, e daqui só 2 crentes subirem, o primeiro sou eu, quem é o segundo e vem atrás? Então reage! Pastor, isso é muito bonito. A emoção da palavra por si só toca. Mas a minha geração está como a geração dos discípulos que caminharam ao lado de Jesus, com uma indagação, com uma pergunta. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Senhor, quais são os sinais? Quais são os sinais que vão mostrar
que o Senhor está chegando. A Bíblia Sagrada inteira, do Velho Testamento até o livro de Mateus, contém, se não me falha a memória, 153 profecias diretas sobre a vinda do Salvador. Dessas 153 profecias, todas se cumpriram. Algumas superlativamente, como diz o pastor Napoleão, com redundância, em várias vezes, como por exemplo, fomes, pestes, guerras, terremotos, doenças. Todas as vezes que surge uma doença incurável, os seres humanos se amedrontam e dizem assim: é sinal da vinda dele. Mas daqui a pouco esta é vencida pela ciência e aparece uma nova. Quais são os sinais da sua vinda? Entre tantos, eu escolhi nesta noite pelo menos 4 para meditar com vocês rapidamente, porque eu sei do seu cansaço. O primeiro sinal foi dito pela boca do apóstolo São Paulo ao seu muito querido filho Timóteo. Na sua segunda carta, Timóteo recebeu a seguinte palavra de Paulo: conjura e te pões diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos seus ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão de ouvir a verdade, voltando-se às fábulas. Existe um sinal mais latente nos nossos dias? Existe um sinal mais vigoroso e violento do que esse, pastor Abílio? Existe algo que toque mais o coração da igreja, que hoje ao vir para o culto, vem para ouvir mensagens de autoajuda? Nas grandes capitais, os crentes antes de irem para o culto entram na internet para ver qual é o cardápio do dia do restaurante espiritual da rua da casa dele. E vende-se a igreja que tem um marketing melhor, a melhor propaganda. Vem aqui que aqui está pregando fulano de tal, na outra está pregando fulano de tal, na outra está pregando fulano de tal. A igreja pode escolher, e ao escolher, escolhe aquele bibelozinho particular, escolhe aquele que massageia o seu ego. E deixa-me te dar um recado aqui: se você quer ouvir mensagem de autoajuda, você não vem à igreja, pelo menos não à igreja pentecostal. Vá a uma igreja onde tem lá um filósofo, um doutor, um psicanalista. Vá a uma igreja onde as pessoas vão lá e vão te ensinar como ser um grande empregado, te ensinar coisas, por exemplo, você não deve deixar de pagar as contas. Se eu precisar ir em uma igreja para saber de questões morais, eu não preciso entrar dentro dela. Existe dentro do ser humano uma lei moral natural. Existe dentro de nós algo dado pelo próprio Deus, que faz o ser humano saber o que é certo e o que é errado. Eu não venho à igreja para ouvir isso. Se você quer ouvir mensagens de autoajuda, não vá à igreja. Vá em uma banca de revista e compre o último livro do Dr. Lair Ribeiro, 47 razões porque mesmo vesgo eu pareço com o Leonardo DiCaprio. Igreja não é lugar de autoajuda, é lugar de ajuda do alto. É lugar que algo sobrenatural de vez em quando desencadeia. Quando um começa a dar um grito daqui, o outro dá um grito de lá. Há uma concordância, o céu se rasga, não há demônio que suporte, e Deus derrama sobre nós a sua presença e a sua glória. Ficar o culto inteiro, como esse irmão do seu lado está, não vale a pena. Passar o culto inteiro numa reunião como essa, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí, o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto parecendo uma estátua de museu. Isso não é para nós, isso é para essa geração que quer ouvir palavras segundo a sua própria concupiscência. Nós fomos criados no tutano de Jeová, fomos criados com palavra que mexe com a nossa estrutura e com a nossa alma. Doutrinas de demônios, doutrinas extravagantes, igrejas completamente vazias de Deus, de espiritualidade, de revelação, de unção, da palavra rema. Entrar nesses cultos tem sido um peso. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Os crentes criaram um ritual no século 21.
colocam um pé, pastora Virgínia, na porta da igreja e não entram. Param e fazem assim, ó. Dependendo de como está ou quem está, a pessoa já entra ou sorrindo ou entra assim, ó. Pergunte por quê? Porque a pessoa sabe quem vai pregar. Mas tem coisa pior. Pergunte o quê? A pessoa sabe o que a pessoa vai pregar. Chega no culto e sabe quem vai cantar. E pior, sabe o que a pessoa vai cantar. Mas tem uma coisa pior do que tudo isso. Quer perguntar o porquê? Vai arriscar? A pessoa entra no culto e sabe como o culto vai terminar. E aí quando alguém vai reclamar, diz assim: não, o culto tem que ter intelecto, homilia, tem que ser um culto racional. Me dá uma angústia quando eu vejo pastores usarem esse tipo de argumento, que é tão raso, pastor Val, tão frívolo, para tentar dar uma desculpa porque falta-lhes graça, que lhes falta unção, que lhes falta contato, pastora Bíblia. Dizem que eu e o senhor somos... não vou falar. Animadores de plateia. Dizem que temos somos artistas de púlpito. Eu pergunto a esses seres humanos: que culpa temos nós de Deus ter olhado e falado: é você? Vocês nunca me ouviram contar minha história aqui? Teve uma vez que eu vim aqui a convite do pastor Napoleão, e ele falou: fica ali naquele canto, vou te mostrar para o Brasil. E ele começou a pregar, pastor Bíblia. E ele falou assim para mim: quando eu fizer assim, você vem, te dou o microfone na mão, você ora, e seja o que Deus quiser. Eu até tentei, eu nem respirei aquele dia. Quando ele me chamou, saiu um abençoado correndo na minha frente. Agarrou o microfone na minha mão, o pastor Napoleão olhou e fez assim: que culpa tem alguns seres humanos que Deus abre o céu e diz assim: eu escolhi você? Eu estou aqui para questionar se alguém conhece a fórmula de se levantar homens e mulheres de Deus. Você acha que existe uma fórmula matemática para Deus dizer assim: eu vou levantar aquele por causa disso, porque ele não tem isso e não tem aquilo? Não existe isso. A mente de Deus não é como a nossa. Deus enxerga coisas que ninguém enxerga. Por exemplo, Deus enxerga o futuro. Se você viu que Deus apostou em alguém, não fique murmurando, dê glória a Deus, é porque Deus viu alguma coisa no futuro dele. Aliás, eu acredito que Deus pode te levantar também. E quando chegar a sua vez, vai com o peito aberto. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Ignore esses coveiros de igreja. Ignore essas pessoas que nunca ouviram o céu aberto. Deixa Deus te usar no tempo e na oportunidade que Ele tem sobre a sua vida.